Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Hoje a nossa convidada é Carla Vise. Ela é espírita, é cantora. Em sua carreira profissional, navegou por diversos estilos musicais, participou de grupos da Companhia Clique, Banda Cheiro do Amor. Além de cantar, tem licenciatura em jornalismo e pós-graduação em gestão ambiental. Atualmente cursa mestrado em Ecologia Humana em Portugal. Amigo ouvinte, nós vamos até Portugal falar com Carla Vise. Carla Vise, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Oh, é uma felicidade, Damião, encontrar você e falar com todos esses seus ouvintes, que eu sei que é gente do bem, né, fortalecendo essa corrente em torno, né, da doutrina espírita, da nossa transformação pessoal e a nossa contribuição para um mundo melhor. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Olha, a gente queria primeiro começar falando com você da prevenção do suicídio, porque Setembro Amarelo nos abre o coração para falar, mas todo tempo é tempo de falar de prevenção do suicídio, não é mesmo, Carla? Sim, sim. É sempre interessante a gente pensar no suicídio a partir da perspectiva espírita, porque para o materialista, né, o pensamento dele com relação à vida, a vida é o que é. Né? É o que ele constrói, é o que ele tem de material, é o status, é a condição que ele alcança naquela existência e ponto final. E, de alguma maneira, a ausência desse conhecimento espírita termina nos tornando muito imediatistas. Né? Então, assim, é o que eu sou agora, é o que eu conquistei. Se, de repente, minha vida não está tão interessante quanto eu gostaria, então ela não vale mais a pena. Então, a doutrina espírita nos dá uma outra perspectiva, que poderia ser até perigosa, o fato de você perceber que há uma vida após a morte, ter a certeza, a convicção disso, e que essa vida após morte poderia até ser melhor do que o que você tem experimentado enquanto encarnado. Mas aí os espíritos nos esclarecem, né, que se você não está numa condição boa e impede esse processo evolutivo através das experiências daquela encarnação, inclusive experiências, muitas delas, né, não muito boas, né, de doença, de pobreza, de relacionamentos difíceis, conflituosos. Então, se a gente não aproveita essa oportunidade reencarnatória, né, de burilar o nosso espírito, fazer as pazes com aqueles espíritos, aquelas pessoas que no passado talvez, né, não tenham, né, sido legais com a gente, ou a gente não tenha sido, né, exatamente uma pessoa boa, então é a oportunidade de fazer esses acertos, esses ajustes. Então, se a gente não aproveita de maneira sábia, com muita fé, muita coragem, né, e de repente interrompe essa experiência, a gente está indo de encontro às leis da natureza, às leis do universo. Então, é um processo que é muito simples, né? Uma equação muito simples, mas que às vezes temos a dificuldade de perceber por estarmos imersos no problema. Né? A gente termina ficando ali girando em torno do nosso próprio umbigo e não consegue vislumbrar a solução, ou ter esperança numa condição melhor, ou, sabe, achar que está tudo tão mal que eu não consigo sair daquele buraco. E isso também pode ter aspectos não só, né, práticos, a gente está falando de questões práticas, relacionamento, situação profissional, financeira, social, ou perspectiva de vida, mas também tem os aspectos espirituais e os aspectos físicos, que já está comprovado, né, que, por exemplo, a depressão é um desequilíbrio de hormônios. Então, as pessoas precisam de uma assistência médica, de uma orientação médica, para, a partir daí, buscar, né, o remédio que pode ajudá-la a superar esse estado depressivo, né, e passar aquela fase e, a partir de auxílio, não só
do medicamento, mas auxílio psicológico, e se é espírita ou religioso, o aspecto também religioso e espiritual, também que nos fortalece, e, se possível, o apoio dos familiares, dos amigos, que muito nos ajudam nos momentos difíceis. Então, é mais ou menos isso aí, né, que a gente tem que pensar. Partindo da perspectiva espírita, aí nós sabemos, a morte de fato não existe, é apenas uma mudança de estado. Está lá, né, nos livros de Kardec e tudo. No entanto, né, essa morte ela tem que ser resultado de um momento natural, de um estágio natural após a nossa reencarnação ou encarnação atual. É mais ou menos isso, Damião. E a hora que você fala desse natural, né, é uma evolução, né? E os desafios fazem parte, né, Carla? O que a gente quer? Às vezes a gente vai lá para o fundo do poço e fala, pera, vai dar tudo certo, vamos sair disso. Lógico, vai depender da ação, e essa ação ela é importante de cada um de nós, né, Carla? Sim, 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 sim. É fácil a gente falar, né? Assim, eu, por exemplo, não estou deprimida, não estou vivendo um momento difícil agora, mas também já tive meus desafios, né? E a doutrina espírita nos fortalece muito pelo fato de nos dar essa percepção de mundo e de vida e de existência que extrapola esse momento agora. Claro que o presente, como o nome próprio diz, né, é a semente do amanhã. Então, é agora que a gente constrói um futuro melhor, um amanhã melhor. Mas como se eu estou me sentindo tão impotente? Mas como se eu estou me sentindo tão cansado? Mas como se eu estou me sentindo deprimido? Então, você não tem vontade de lutar. E aí é que está o nosso desafio, enquanto pessoas espíritas, de buscar, através da doutrina, também o esclarecimento. E, se possível, tratamento espiritual, né? Que a gente sabe que os centros espíritas, a doutrina, ela nos oferece vários meios, através do passe, através do evangelho no lar, através das palestras. De repente você, não vou no centro, não vou no centro, aí, vou hoje. Isso já aconteceu com muita gente, eu já soube disso e eu também já senti isso. Quando você chega lá, não sabe nem qual é o tema da palestra. Aí começa lá o palestrante a falar, aí você diz, gente, parecia que ele estava falando comigo. E estava, de fato estava. Porque a espiritualidade está ali pronta para nos ajudar, mas a gente precisa estar disposto também, né, a receber essa ajuda, né? Senão é que nem aquela pessoa que vai receber o passe e fica ali refratário, né? Você vai ali, faz todo o processo, porque é uma coisa, né, uma espécie de, não é um ritual, mas tem lá né, suas maneiras de fazer, cada um tem o seu jeitinho, mas a gente é orientado quando a gente é médium passista, mas aí aquela energia vem da espiritualidade, né? O passista também ali serve como instrumento, mas se você não tem fé, não adianta, né? Toda aquela energia boa que poderia estar chegando, alinhando seus centros de força, seus centros vitais, não vai chegar, né? Depende muito da gente. Então a gente tem que aceitar a ajuda, tem que receber essa energia boa. Quantas pessoas a gente quer ajudar, mas se a pessoa não quer, como é que a gente consegue ajudar, né? Então, para você, ouvinte querido, da Boa Nova, que Boa Nova, essa palavra já é linda essa ideia da Boa Nova, né? Que o Espiritismo tem essa pretensão, né? Tem esse objetivo, trazer essa Boa Nova, essa esperança, essa fé, né, raciocinada, essa fé alicerçada. Você que está ouvindo, e se estiver passando por um momento difícil, não tenha receio, não. Procure ajuda, fale com alguém que você confie, ou de repente alguém até que você não conheça, porque às vezes a gente se sente até mais à vontade, vai lá no centro, tem o pessoal do atendimento fraterno, que já está ali preparado e assessorado pela espiritualidade. A gente não faz nada sozinho. E aí pronto, aquele irmãozinho que está ali, ou seu guia espiritual, já orienta e vai dizer para aquele irmão, né, que está ali atendendo você, para te orientar e tudo, mas a gente tem que ter fé, gente. Com fé é muito melhor. Eu sempre me lembro do Ariano Suassuna, né, que numa entrevista, tem vários vídeos do Ariano Suassuna, né, que é uma figura emblemática da nossa cultura nordestina
e brasileira, né? E ele fala, ele numa entrevista, e um jornalista perguntou: Ô Ariano, você acredita em Deus? Ele disse: Ô meu filho, se com Deus já está difícil, imagina sem ele. Então vamos ter fé, vamos acreditar. Nada acontece por acaso, mas não há esse fatalismo, eu tenho que sofrer, sofrer, sofrer. Não. Nós temos que burilar o nosso espírito através das circunstâncias que aparecem na nossa caminhada. Então, é aproveitar até o sofrimento, até o desafio para evoluir, para crescer. É por aí. E, Carla, a gente para de dois caminhos, né? Isso que você estava comentando com a gente, aquela pessoa que precisa, que pode e deve pedir ajuda. Agora, por outro lado, é imensurável a dor do outro, né, Carla? Não é isso, não é isso, gente. A gente fala muito assim, né? Querer ajudar e tentar, né, de alguma maneira entender, mas tem uma frase, né, numa canção do Caetano, eu sempre repito ela porque eu acho ela fascinante, de uma sabedoria incrível, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Às vezes a gente pensa assim, ai, aquele ator tão rico, tão bem-sucedido, tão famoso, e de repente ele comete suicídio. Nós temos alguns casos, né? Não só de atores, atrizes, artistas de um modo geral, e assim, pessoas famosas e políticos e pessoas que estão no poder, bem-sucedidas materialmente, mas faltava ali aquele alicerce, né? Que eu não vou dizer a você, eu sou espírita, mas eu não acho que é só o espiritismo que tem o caminho, né? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas é porque Jesus é puro amor, e o caminho, a verdade e a vida é o amor. Jesus não criou religião alguma, nós sabemos disso, né? Então, o caminho é o amor, e ele ensinou isso para todos nós. E aí eu digo a você, uma boa opção, né? Assim, uma boa opção para quem está passando por uma situação difícil é olhar o sofrimento do outro. Então, aí vem uma outra prática espírita, né? Fora do amor não há salvação, fora da caridade não há salvação. Então, se você tira um pouco o olhar daquele seu problema, daquela sua situação, e de repente vai numa instituição, Carla, mas eu tô sem dinheiro, estou desempregado, como é que eu vou ajudar alguém? Quem disse que precisa só se ajuda com dinheiro, só se ajuda dando material? Claro que é importante, é fundamental, mas não é tudo. Então, pega um tempinho seu, não já está desempregado mesmo? Tem alguma instituição, algum orfanato, algum asilo de idosos, ou até no próprio centro espírita, uma maneira de ajudar? Vai lá, ajuda. Vai limpar o banheiro, vai ajudar na limpeza, vai ajudar no atendimento, vai ajudar em alguma coisa. Eu sei consertar a parte de hidráulica ou elétrica, ou consertar, vai ajudar no centro. Vai usar o seu tempo de forma útil para o outro, mas como caridade mesmo. E aí, quando você tira um pouco o foco do seu problema, da sua situação, de repente aquilo ali pode lhe ajudar a se reerguer e até a perceber aquele problema, aquele momento difícil, de uma outra maneira. E aí, o Espiritismo tem essas nuances que nos ajudam muito, e é sempre importante salientar. Precisamos de ajuda? Vamos procurar ajuda. Vamos procurar esse socorro. Não tenha vergonha, meu irmão, porque todos nós passamos por momentos difíceis. Mas a caridade, sem dúvida, é um remedinho, muito poderoso para vencer esses momentos difíceis. É lindo quando você diz, né? O caminho é o amor e a vida vai nos oferecendo essas oportunidades. E é aquilo que você está dizendo, né? O trabalho voluntário é uma porta que se abre justamente para colocar em prática isso, né, Carla Vise? Com certeza, com certeza. Eu acho que tudo que nós precisamos, de fato, aprender, e diante de tudo que nós nos comprometemos antes de reencarnar,
O fato é que, normalmente, o fardo é de acordo com a nossa capacidade, mas, com certeza, é muito mais leve do que aquilo que nós devemos burilar, né? Resolver, melhorar em nós. Então, confie, que tudo que a gente está passando, que a gente está vivenciando, é exatamente proporcional à nossa capacidade de superação. Agora, a gente está falando muito dessa questão, né, né, do Setembro Amarelo, mas eu já propus aqui ao Damião para a gente fazer um pouquinho da transição, né, do Setembro Amarelo para o Outubro Rosa. Né? E eu passei uma experiência, eu tive câncer de mama em 2017, e assim eu vejo muitas pessoas se sentirem muito impotentes diante de doenças como câncer e outras. Mas aí que vem o pulo do gato, né? Que é o espiritismo nos ajudando, nos alertando. E não só o espiritismo, eu acho que a fé, seja ela qual for, nos ajuda muito a vencer esses momentos delicados. E, normalmente, a doença é um momento de regeneração perispiritual. É assim que a gente vê, né, no espiritismo. E eu, quando tive o câncer, eu aproveitei essa oportunidade. Aproveitei ao máximo. Eu disse, é hora agora de eu aprender. Ou vai ou racha. Ou melhor, ser testada, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, então os testes, as provas, as expiações fazem parte da caminhada. Então, sou espírita, faço palestra, nasci espírita, né? Que eu nasci numa família espírita, minha mãe era espírita, meu avô era espírita, então, desde cedo, tendo contato com Kardec, com os livros, né, de Emmanuel, etc., e Evangelho no Lar. E agora, Carla? Né? Aos 47 anos, vai enfrentar o câncer como? Vai se entregar ou vai lutar? Vai ver esse momento como vítima ou como uma pessoa, não, eu não mereço isso, porque meu Deus. Não, quer dizer, gente, respeitando o sentimento de cada um. Olha lá, viu, gente? Eu estou falando humildemente da minha experiência. Né? Pensei em tudo isso, obviamente. Eu tenho uma mãe que morreu com câncer aos 52 anos. Então, eu tenho experiência vasta no assunto. Inclusive, né, tendo uma pessoa que desencarnou por causa do câncer. E aí, naquele momento que eu recebi a notícia, o que foi que eu pensei? Minha história vai ser diferente. Porque não é o meu momento de desencarnar. Se fosse, aceitaria. Como aceitaria a qualquer momento a partir de agora, como eu estou falando aqui para vocês, porque está escrito, né, que a gente tem um período, um prazo, né, aqui de encarnação e que devemos partir no momento exato que a natureza determinar. Mas, né, sabia que não era aquele momento. E que se era para vivenciar aquilo, tinha que ser de maneira construtiva, tinha que ser de uma maneira onde eu realmente percebesse o potencial espiritual que eu já havia alcançado. Espírita, potencial psicológico, emocional, sabe? Tudo isso está em jogo, inclusive para fazer com que isso servisse de exemplo e de inspiração, não só, né, para as pessoas que estavam mais próximas, para minha família, mas para todos aqueles que me conhecem, já que também sou uma pessoa relativamente pública, né, como cantora e tudo. Usei esse momento como um momento de mensagem e de inspiração. E até hoje, né, as pessoas me chamam, principalmente no período do Outubro Rosa, para falar um pouco sobre essa experiência e compartilhar o meu aprendizado. Enquanto espírita, já que estamos na Rede Boa Nova, posso falar que o espiritismo me ajudou muito. Ao mesmo tempo que fazia o tratamento físico, com quimioterapia, com radioterapia, fazia também o tratamento espiritual, lá na Casa do Caminho, em Salvador, no bairro de Sussuarana, lá, um lugar, um oásis para a saúde, para o tratamento. São pessoas, são médiuns e são voluntários espíritas, assim, muito dedicados à cura, ao tratamento. E eu fui agraciada
durante todo o período que fazia o tratamento físico, fui muito feliz que também fiz, durante todo aquele período, o tratamento espiritual. E sempre me fortalecendo através da doutrina e dos ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, né? Então, eu estou compartilhando com vocês uma experiência pessoal, mas é para exatamente meu irmão, minha irmã, vocês se sentirem fortalecidos diante de situações similares, viu? É isso aí. E é interessante quando você fala do Outubro Rosa e você usa a palavra ela é linda e mágica e importante para quem está nos ouvindo. Aproveitei a oportunidade. É lindo isso, porque, na verdade, o desafio ele surge, como você mesmo disse, para a gente ser testado, para a gente vivenciar. Então, é aproveitar a oportunidade que está chegando, da maneira que está chegando, né, Carla Vise? É isso mesmo. É ver o problema não como um castigo, né? Nos educaram de uma maneira muito equivocada a nossa relação com Deus, de medo e de castigo. E isso eu acho que afastou muito as pessoas da religião, né? Essa ideia equivocada, essa relação com o divino. São duas relações muito interessantes que fazem parte da minha vida, né? Que é a relação do humano com a natureza e a relação do humano com o divino, né? O divino e o material, né? O espiritual, o transcendental e o físico e a matéria, que são fundamentais para o nosso processo evolutivo. Nós precisamos do planeta Terra e precisamos desse corpo físico para evoluirmos. Se não temos o planeta, que é a casa que nos acolhe, e não temos esse corpo, que é o nosso templo, que é a nossa vestimenta no processo, né, na reencarnação, se não usamos isso de maneira sábia, é desperdiçar tempo, é desperdiçar energia. Tudo isso aqui, gente, é energia. A gente, às vezes, não consegue perceber o quanto a natureza, o planeta Terra, nos dá para estarmos aqui vivos. Viemos da Terra e à Terra voltaremos, é fato. Não haveria ser humano se não tivesse terra, se não tivesse ar, se não tivesse sol, se não tivesse água. Nós somos planeta Terra. Essa matéria é terra, é o nosso planeta que nos oferece. E, por outro lado, essa essência, inteligência, toda essa bagagem que trazemos de encarnações anteriores, né? E esse fluido que nos movimenta, que nos mantém, né? Enquanto propósito, enquanto meta, enquanto sentimento, ação, transformação, aí vem do espírito, né? E vem do divino, centelhas divinas. Né? Eu gosto muito de fazer nas palestras, falar que somos poeira de estrelas, e de fato somos poeira de estrelas, né? Está provado, foi uma descoberta de um dos cientistas lá da NASA. Os átomos que compõem estrelas que um dia já foram vivas e hoje já são estrelas que estão aí, né, voando. Então, à medida que elas param de existir, esses átomos se espalham, né, pela galáxia e vão chegar em outros corpos celestes, entre eles o planeta Terra. Então, nós somos, né, poeira de estrelas. Nós estamos aqui para brilhar. Mas só vamos brilhar se nós percebermos e acendermos a luz que existe em nós. E essa luz só será possível através do divino, do sagrado, que não necessariamente precisa ser o divino despertado através do espiritismo. Desculpe, gente, eu fazer esse parêntese. Eu conheço muitas pessoas maravilhosas e que não são necessariamente espíritas, né? E é importante a gente estar sempre aberto a perceber a beleza que há também em outras filosofias. Inclusive doutrinas, vamos lá, religiões ou mitologias que não são ligadas a Jesus, ao cristianismo, né? Que, por exemplo, são as religiões de matriz africana, que eu tenho assim grande carinho e respeito, e as relações existentes também com a natureza que nós percebemos, nós
entendemos, né, quando temos acesso, dos nossos povos originários, que são os indígenas. Por exemplo, Deus e a ancestralidade está na natureza. A relação deles com a natureza é tão linda, é tão mágica, né, que a força de Deus se manifesta na natureza. E não é o que os espíritos falam? Né, para você ver como tudo tem a ver, né? Na verdade, não há nada novo, tudo está intimamente ligado. E, Carla, é importante quando a gente pega esse tema do Outubro Rosa, porque é exatamente isso, né? Se você se mostra muito esse lado de exemplo para as pessoas, né? Daquilo que você estava comentando, dessa superação, dessa vitória. E isso acaba sendo muito importante para as pessoas, para aquelas coisas, né? Você parar e falar, se para Carla foi possível, é possível, né, Carla Vise? Olha, tem uma verdade que eu acho a verdade absoluta. Falar é fácil, tem que dar o exemplo. Então, mais do que falar, a gente tem que mostrar aquilo que a gente acredita. Né? Aí eu me lembro muitas vezes Peixinho e outros palestrantes espíritas, né, falam muito. Eu conheço vários espíritas que têm medo da morte. Compreensível. Ainda é algo que guarda né, um certo mistério. Vamos lá. Não tanto para a gente mais, porque para quem fala com espíritos, vê espíritos, doutrina espíritos, né? Então, assim, e isso está mais que comprovado, porque são espíritos que trazem informações, tem as psicografias, tem as pinturas mediúnicas, etc. Então, a gente tem acesso, né, tem contato com os fenômenos e termina, né, nos familiarizando um pouco com essa relação, essa comunicação entre as duas dimensões. Mas, né, eu acho que falar realmente é fácil, mas os desafios vêm, né, surgem para que a gente prove, de fato, que aprendemos a lição. Né? E aí eu estava aqui lembrando, né, que eu cheguei a fazer uma palestra sobre isso, sobre a questão do Setembro Amarelo e o Outubro Rosa, duas cores lindas, né, amarelo e rosa. E assim, e fala-se claramente nos livros espíritas, né, que o suicida normalmente tem uma decepção muito grande, porque leva consigo os problemas, permanecem, né, e ainda agrava os problemas no sentido de que está indo de encontro às leis naturais, certo? E quanto às pessoas que vivenciam a doença e outros problemas, né, se encara esse momento com lamúria, com reclamação, com, sabe, o tempo todo queixas, primeiro, se torna um fardo pesadíssimo para aqueles que estão ali com você na caminhada, família, amigos, e torna a situação ainda muito mais grave, muito mais difícil de encarar. Né? Agora, a gente precisa falar desses assuntos, precisa falar de suicídio, precisa falar do câncer, até para tirar esse mito que muita gente escondia, era CA, era aquela doença, e a questão do suicídio é não assumir que está triste, profundamente triste, a palavra certeza. E a tristeza faz parte, como a alegria, mas é aquela tristeza profunda, aquela apatia, aquela ausência de vontade de lutar, de viver, de superar a situação, a falta de, sabe, de gana, de garra para vivenciar aquela situação e superar. Então, tudo isso precisa ser dito para que as pessoas tenham coragem de dizer, gente, eu não estou bem, eu estou mal, estou difícil, está difícil, não tenho vontade de viver. Então, a gente tem que falar. Eu vou insistir aqui o tempo inteiro, né? Tem que falar, certo? E para os espíritas, suicídio é uma atrocidade, é um ato contra as leis naturais. Não pode fazer isso. Não podemos desistir, certo? E aí eu tenho aqui na palestra o seguinte, que há vários tipos de suicídio, né? Todo suicídio voluntário é uma transgressão à lei natural, mas ele pode acontecer por diversos motivos, por influência,
por loucura, por orgulho. Tem aquele suicídio honroso, que a pessoa acha que é um fardo na vida do outro e quer tirar sua própria vida para livrar aquela pessoa da sua existência. Honroso, não tem nada de honroso. Por ignorância, o suicídio indireto, inconsciente, e tem aquele do sacrifício, né? Que acha que está fazendo aquilo ali por caridade ou por orgulho. Não, nenhum suicídio é bom, né? E, infelizmente, está entre as 10 principais causas de morte, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida todos os anos no mundo. E isso tem aumentado entre adolescentes e jovens, o que é uma loucura. Os nossos meninos estão reencarnando e não têm suporte e desistem no meio do caminho, né? Desistem daquela grande oportunidade que é a vida. Vida é oportunidade, certo, gente? Então, é muito importante a gente salientar isso. E aí, o que diz assim? Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Pergunta do Livro dos Espíritos, 957. Provavelmente Damião já deve ter falado sobre isso, mas é importante a gente lembrar. As consequências do suicídio são muito diversas. Não há uma pena fixa. Na verdade, porque cada pessoa, cada caminhada, cada espírito tem a sua jornada. É pessoal e intransferível. Isso é, certo? Mas elas são relativas às causas que provocaram o suicídio. Então, mais uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. Ah, me livrei do problema. Quem disse, não se livrou, não. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será provavelmente pior do que aquela, né, cujo curso interromperam, porque acharam que estava difícil. Prepare-se, que a próxima vai ser ainda mais desafiadora. Então, isso é muito, muito importante a gente saber. Agora, mudando para o Outubro Rosa, né, para aqueles que estão vivenciando o câncer ou para aqueles que estão acompanhando, dando suporte para as pessoas que estão com câncer, é importante a gente pensar na prevenção, antes de qualquer coisa. Né, antes de detectar o câncer, né, que vai falar, Outubro Rosa, a luta contra o câncer, vamos fazer uma luta a favor da vida? Então, eu sempre penso nisso. Então, muitas vezes, quando eu faço abordagem, falo um pouco da minha experiência, até para fortalecer as pessoas e prepará-las para encarar a situação, seja consigo ou com outros, né, que sempre tem pessoas que estão passando por momentos difíceis de doença, não só o câncer. É importante a gente ter em mente fortalecer as defesas do corpo, manter uma alimentação saudável, praticar atividade física prazerosa, né? Atividade física que depois você não se sente feliz. Né? A endorfina vem dessa alegria, desse prazer de estar ali, caminhando, nadando, andando de bicicleta ou numa academia, né? E estabelecer a conexão mente-corpo. E para nós que somos espíritas, mente, corpo e espírito, e o divino, né? E contato com a natureza, que sempre nos ajuda a reenergizar. Está comprovado em diversos livros espíritas, né? A interação com a natureza, a grupos espirituais, né? De suporte para a saúde, guias espirituais que vão buscar na natureza medicamentos, guias espirituais que levam, né, a pessoa em desdobramento para a praia. Tem um livro do André Luiz que fala sobre isso, leva aquela mulher adoentada até a orla, até a praia, para que através do mar ela se reenergize, ela se fortaleça para viver aquela experiência. Então, contato com a natureza, estando, né, acordados ou durante o sono, também, né, em desdobramento. É um momento muito interessante, a gente pode pedir ao nosso guia espiritual, por favor, me leve para ter, né, esse momento de reenergização. Ai, caramba, energização, reenergização. Acho que está por aí, acho que existe, né, para você se refazer. A natureza é um lugar muito importante. E os sentimentos e as emoções que precisamos trabalhar.
Nós espíritas falamos muito sobre reforma íntima e, na verdade, o que temos realmente que fazer é iluminar as nossas sombras. E a transformação, né? Transcender, transformar a experiência, o sentimento negativo, em algo positivo, que possa nos acrescentar. Aí os sentimentos são os seguintes: da mágoa, transformar a mágoa em compaixão, a impotência em autoconfiança, o desespero em fé, a vingança em perdão, a inveja em generosidade. Que bom que ele está bem, que bom que conseguiu o emprego, que bom, entendeu? Generosidade. Porque, né, sendo generoso, automaticamente essa generosidade, ela reverbera e chega também para a gente. Tristeza, alegria. Medo, coragem. Solidão, amizade. Amizade. Os nossos amigos são a família que a gente encontra na caminhada, certo? Violência, nada. Paz. Doença, saúde. Vamos nutrir esses sentimentos positivos, né? E o estado de espírito anti-câncer, a gente tem que buscar realmente, né, apoio, família, amigos, terapia, meditação, religião, né? A fé. Está comprovado, gente, cientificamente. Quem quiser procura os vídeos da Anete Guimarães, ela que gosta muito de trazer as pesquisas científicas, o que as universidades estão pesquisando e constatando através dos fenômenos, né, na mente, e através da meditação, através da oração, né? É muito legal, temos muita informação já comprovado cientificamente que a fé move montanhas. Você, através da fé, você consegue regenerar o seu corpo, trazer saúde, trazer qualidade de vida, certo? Lembrar, né? Mudamos já do suicídio, né? Do Setembro Amarelo para o Outubro Rosa. Lembrar que estar com câncer é estar doente. Estar doente é diferente de ser doente. Então, eu estou temporariamente passando por isso. Eu estou temporariamente vivenciando essa experiência. Mas isso vai passar. Vai passar. Hoje, principalmente hoje, eu tive uma mãe que faleceu, que desencarnou com câncer em 2003, aos 52 anos de idade. Hoje, câncer, a gente já sabe. Já naquela época não era. Já havia muitos tratamentos. Hoje há ainda mais possibilidades, opções. Então, o câncer não é mais sinônimo de morte. Então, acabou, gente. Ai, não é uma sentença. Descobrir que está com câncer não é uma sentença de morte, né? É uma situação temporária que a gente pode superar, vencer e viver. Viver com mais sabedoria, com esse aprendizado, né? O medo da morte normalmente paralisa e bloqueia a nossa força vital. Medo, muito natural, normal. Temos medo, e o medo é uma estratégia do próprio corpo, né, de defesa. Eu estou com medo daquele lugar ali, está muito escuro, está muito estranho, não vou passar. É o medo, é alerta. E tem intuição e outras coisas mais que nós espíritas sabemos. Mas o medo paralisa, então não se deixe paralisar. Eu tenho medo, sim. Mas eu tenho fé, né? Eu tenho medo, sim. Isso está me dando medo, danado, mas eu tenho fé, eu posso conseguir. Meus amigos espirituais, Deus Todo-Poderoso, fonte criadora de tudo que há, ou então minha irmã, meu irmão, meu marido, minha esposa, meus filhos, me ajudem, me abracem, me fortaleçam. E pronto. Aí você vai ter energia para seguir adiante e lutar. E aprender a lutar contra o câncer é aprender a nutrir a vida em nós. Por isso que eu digo, não é luta contra o cancro, né, como diz aqui em Portugal, não é luta contra o câncer, é uma luta, mas assim, escolhas a favor da vida. E é interessante, né, Carla Vise, quando você passa isso, porque você já vê, a partir daí já começa toda uma mudança, né? De vez de você ficar
Tá falando da doença, você está falando a favor da vida. E acho que esse é o primeiro momento, né? Em vez de você parar, eu estou... já mudar isso, né? Trazer esse trabalho que você está falando, dessa prevenção a favor da vida, né, Carla Vise? Olha, Damião, eu acredito que, como espíritas, a gente tem muitas vantagens. Nós somos espíritos imortais, né? Nós somos seres imortais. E se há leis universais, leis divinas que regem todo o universo, nós estamos submetidos a ela, não há privilegiados, nem também condenados por essas leis. As leis, elas atendem à dinâmica do nosso processo evolutivo. Cada avaliação, cada teste é de acordo com o nosso estágio evolutivo. Pensando bem dessa forma, acreditando que aquela situação difícil que você está vivenciando, ela é exatamente do tamanho, na proporção, nas condições, características que cabem no seu bolso, né, sabe? Cabem na sua existência atual. Isso já diz assim, poxa, se eu estou passando por isso é porque eu tenho condição de vivenciar e superar, certo? Então vamos pensar sempre nisso. Somos espíritos imortais, somos filhos de Deus. Deus não desampara seus filhos. A força divina está em mim. Quando Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, ele não estava querendo dizer reino nenhum, né, físico. Ele estava querendo dizer que a força está aqui, em nós. O amor está em nós. Não vamos esquecer disso. Nós temos a força, parece He-Man. Minha filha que vai dar risada. He-Man, She-Ra, eu tenho a força, mas nós temos a força. Eu sempre trago essas coisas. Adoro desenho animado, super-herói, mas também adoro essa força divina que existe em mim, que existe em você e que está em todos os lugares. Deus está em tudo e em todos, inclusive nas coisas ruins, que nós julgamos ruins. Deus está no veneno, né? Do mal vem o remédio. Está lá também, porque é do veneno é que se faz o antídoto. Não é isso? Então a gente tem que aprender a tirar, nem que seja de maneira difícil, dolorosa, sabe? O bom daquilo que é tão, tão, tão doloroso, tão difícil, né? Tirar o bom, né? A seiva, a essência. E aí eu vou chegar a uma conclusão, que eu acho que a gente já deve estar chegando no final. Há pessoas que vivem a vida sem apreciar o presente. Olha que nome lindo. Sem apreciar o presente, sem dar o seu verdadeiro valor. Não desperdice esta oportunidade, este presente. O hoje, essa é uma frase de uma canção do Milton Nascimento. O hoje é a semente do amanhã. Mas a gente não pode viver tristes, deprimidos, porque quem é deprimido normalmente dizem, né? É quem vive do passado. Apegado ao passado, sofrendo pelo passado, né? E nem ansioso, porque ansioso é aquele que fica preocupado já com o que vai acontecer, e você nem sabe o que vai acontecer. Então, viva o hoje, e esse hoje tem que ser bom, tem que ser legal, gente, tem que ser aproveitado a cada segundo, a cada momento. A gente já falou de momentos difíceis, mas a gente já sabe como é que a gente vai superar. Vai lá no orfanato, vai num asilo, vai dançar com os velhinhos. Ai, gente, é tão bom. Vai lá abraçar aquela garotada. Ai, eles brigam, fazem confusão, mas você chega lá e já brinca, senta no chão. Ai, isso é tão bom. Isso é presente. Isso é hoje, semeando uma manhã melhor, eu tenho certeza. E ter êxito nesse aprendizado é chegar a tocar a essência da vida. Qual é a essência da vida, Damião? Né? É encontrar a completude, né? É encontrar uma paz que torna a vida verdadeiramente bela, para tornar a vida digna de ser vivida.
E tem um detalhe, para nós que somos espíritas e que temos sensibilidade, não dá para a gente ser feliz sozinho, né, gente? Então, para ser feliz mesmo, de verdade, é quando a gente compartilha amor, alegria, música, conhecimento, né? Então, vamos fazer isso? Vamos. Então, para você que está tristinho aí agora, ou para você que está dodói também, quem está dodói tem que se cuidar. É o momento de se cuidar. Procura aqueles que te amam, aqueles que você ama, põe pertinho de você e vai se fortalecendo. E para quem está tristinho, vai lá, vai brincar com a criançada, vai cuidar dos velhinhos, ou então vai limpar o centro. Adorava varrer o centro. Ai, como eu gostava. Quando tinha festa lá no GPEC, no Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que a gente fazia umas festas, né, gente, para conseguir dinheiro para manter o centro. Todo mundo tem isso, todo mundo passa, né? Tem esses momentos que é ótimo, que a gente confraterniza, come umas coisinhas, faz uma festinha e deixa um dinheirinho lá para o centro. Aí, quando acabava, claro, tinha gente para fazer limpeza, porque a gente sempre tinha o pessoal do suporte, mas aí eu adorava, eu pegava logo a vassoura e começava a varrer aquele salão, ai, era tão bom, e daí ia varrendo, cantando, e era uma festa. Minha filha também era outra, que adorava arrumar o centro, né, botar as mesas, colocar as flores na mesa, e depois para também guardar as coisas e tudo. Gente, vai lá ajudar no centro, vai. E a espiritualidade está lá, tenta, porque Deus sabe que a gente precisa, mas a gente tem que estar disposto a ser ajudado, viu? Muita luz, muita fé, muito amor para todos vocês. Fala aí, Damião. Gratidão, Carla Vise, gratidão. Falamos do Setembro Amarelo, falamos do Outubro Rosa com Carla Vise ao vivo de Portugal. Gratidão, Carla. Eu que agradeço, Damião. É tão bom encontrar com você e encontrar com esse seu público maravilhoso, a Rede Boa Nova, semeando sempre conhecimento que transforma, conhecimento que liberta e essa fé que nos fortalece. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado, Carla Vise, obrigado a você, amigo ouvinte, que nos acompanhou em mais um programa Sensibilidade na Rede Boa Nova de Rádio. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.